pessoal! Então, tudo bem com vocês? Estamos agora iniciando a nossa disciplina de Libras. Espero que vocês gostem. Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. É a segunda língua oficial do Brasil. A nossa primeira língua oficial é a língua portuguesa. Libras é uma língua super fácil de aprender e sei que vocês vão amar aprender essa nova forma de se comunicar utilizado pela comunidade surda brasileira. É bom lembrar que a Libras não é universal. Cada país tem a sua língua de sinais, mas na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, ok? Outra coisa que é importante dizer é que a Libras é composta por sinais que representam as palavras. Ou seja, tudo que nós podemos nomear na língua oral, nós podemos sinalizar na língua de sinais. Ela não se restringe somente ao alfabeto manual. Pois imagine se nós fôssemos nos comunicar somente utilizando o alfabeto manual. Iríamos gastar um tempo enorme para dizer apenas uma frase, como por exemplo: hoje eu vou à escola. Se a gente fosse digitar toda a frase, teríamos alguns problemas. Por exemplo, poderíamos encontrar algum surdo que não é alfabetizado. Também perderemos a semântica da frase, ou seja, a frase perde o significado na língua de sinais. Além do que, já falamos sobre quanto tempo e como seria desgastante conversar dessa forma. Mas então vocês devem estar se perguntando: então para que aprender o alfabeto manual e os números se não é tão usual assim? Bom, o alfabeto manual é um suporte da Libras. Podemos dizer que é um empréstimo linguístico da língua portuguesa, com os empréstimos lexicais da Libras. E aí desenvolveu-se o alfabeto manual, a representação das configurações de mãos que produzem o alfabeto manual da língua portuguesa, constituindo assim a estrutura da datilologia, também conhecida como soletração digital. Então, o alfabeto manual é um recurso utilizado para escrever palavras que não tenham um sinal específico na Libras ou que talvez a gente desconheça esse sinal. Também é importante conhecer o alfabeto manual, por quê? Porque as línguas de sinais têm uma série de configuração de mãos e o alfabeto manual vai nos ajudar a formar esses sinais. Falaremos mais profundamente sobre a configuração de mãos mais para frente. Bom, iniciaremos agora aprendendo o alfabeto manual e os números, ok? Vocês perceberam que eu sempre estarei usando blusa preta ou de cor neutra, sem estampa e sem qualquer adereço. Isso faz parte da ética da interpretação, pois a cor serve para contrastar com as mãos e assim vocês poderão visualizar melhor os sinais. Bom, vamos lá? Então agora nós vamos aprender o alfabeto manual. O alfabeto manual, o próprio nome já diz, a gente vai fazer as letras do alfabeto utilizando as mãos. A. Percebam como que é configurado a letra A. B. Levanta todos os dedos, abaixa só o polegar. C. Dessa forma. D. Vai deixar só o indicador em pé. E. A gente ainda vai encontrar alguns lugares que vai fazer um E assim mais fechadinho, tá? Mas tanto faz, aberto ou fechado. E. F. Abaixa o dedo indicador e cola o polegar fora, tá? Lembrar, F, fora. Dessa forma. O T é o contrário. O T a gente vai colocar o polegar do lado de dentro, tá? F, G. H, essa configuração de mãos ou essa configuração de mãos, tá? Fazendo esse movimento.
Então, vocês podem perceber que essa configuração de mãos eu vou usar para o H, para o P e para o K. O que vai diferenciar, né, é onde, qual o movimento dessa configuração de mãos. Mas a configuração é a mesma. Estão vendo? Então, H, I, a palma para frente, dessa forma, I, J. Vocês vão estar desenhando a letra J. J, K. Lembra dessa configuração de mãos? Esse movimento. L, M, esses 3 dedos, né? Para baixo, M, N, O, dessa forma aqui, essa configuração, tem que ficar abertinho aqui, ó, O, P, lembra a configuração? Paradinho aqui, P, Q, o G, o indicador fica para cima, o Q, a gente abaixa o indicador. R, você vai colocar um dedo sobre o outro, né? A palma da mão voltada para frente. S, lembra da letra A? O polegar fica aqui, ó, né? Na letra S, o polegar vai ficar aqui. A diferença vai ser essa. A gente vai ter também algumas comunidades surdas que vão utilizar o S fazendo esse movimento aqui. A gente chama isso de sotaque, né? Cada região tem também, como qualquer língua, o seu jeito de falar, né? Então, você vai encontrar surdos que vão estar fazendo esse movimento aqui para S e vão encontrar surdos que faz o S paradinho. T, lembra do F, que é fora? O T é dentro, ó. A gente até faz até o desenho aqui da letra, vendo? T, U, V, X. Essa configuração de mãos aqui, ó, você vai levantar o indicador, os outros todos os dedos abaixados, levanta o indicador e dobra. É essa configuração de mãos. Esse movimento aqui, ó, X. Ok? 2 vezes. X. O Y, essa configuração de mãos, certo? Esse movimento, Y. Beleza? W, essa configuração de mãos, palma para frente. E Z, o indicador, você vai desenhar o Z, certo? O C cedilha, né? Que é o C paradinho, com esse movimento aqui, é o C cedilha. Então, esse é o alfabeto manual e essa é algumas configurações de mãos que a gente utiliza para, tanto para os outros sinais, quanto também para soletrar, para digitar alguma palavra, ok? Os números cardinais. 1, essa configuração de mãos. 2, 3, 4, 5. Você vai fazer essa configuração de mãos aqui, ó. 5, 6, 7, essa configuração de mãos. 7, 8, lembra? É a mesma configuração do S. E também o 8, a gente vai ter surdos que vão estar fazendo esse movimento ou simplesmente deixando a mão parada. 8, 9, lembra do 6? É só descer o polegar. 9, e aí 10, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. A única coisa que vocês precisam ficar atentos é o que? Quando a unidade e a dezena têm o mesmo número, esse número ele vai ter movimento. Por exemplo, 11,
22, 33, 44, 55. Esses sinais, esses números vão ter um movimento. Por exemplo, o sinal de 1 não é esse? Então, 11, 11. 22. 33. 44. 55. 66. 77. 88 e 99. Então, sempre quando eles se repetirem, vai ter esse movimento, certo? Mas essa diferença a gente só vai encontrar nos números que se repetem, que tem a unidade e dezena. Então, por exemplo, se eu for falar 111, eu vou fazer dessa forma, tá? Se eu for falar 333, eu vou jogar 3 vezes a mão para marcar o número, ok? Então, eu só vou usar isso aqui no 33. O 333 é dessa forma. Compreenderam? Eu vou deixar também na sala de vocês, porque se vocês tiverem alguma dúvida, pode voltar lá no glossário para poder ver isso, ok? Bom, temos também os números ordinais. O que são os números ordinais? Aquele que ordena, né? O próprio nome já diz. Primeiro, segundo, terceiro, ok? A diferença desses números, basicamente, é o movimento. E vai ser somente do número 1 ao 9. O que vier depois, o 10º, 11º, 12º, é da mesma forma que a gente sinalizou os números anteriormente, certo? Então, primeiro, tá vendo? O movimento é para cima. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. E nono. Então, são só esses números, do 1 até o 9, que vai ter um movimento, né, de baixo para cima. Nós temos também uma especificidade na língua de sinais quando a gente vai demarcar quantidade, né? Então, tem uma diferença de 4 números, o número 1, 2, 3 e 4, quando eu me refiro à quantidade. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho 3 bolsas, então, o 3 vai ser assim. Vocês lembram como a gente fazia antes? Aqui, ó. Certo? Quando a gente está marcando quantidade, o número 3 vai ficar assim. Então, é 1, 2, 3 e 4. Entenderam? Então, se, por exemplo, eu falar que eu tenho 4 brincos, 2 olhos, 2 mãos, então, a configuração de mãos vai ser assim. Se eu for falar que eu tenho 2 anos, a idade de 2 anos, 3, 4 anos. Mas se eu for falar que eu tenho 42 anos, eu não vou fazer 42. Por quê? Eu só vou usar essa configuração de mãos para unidade. Quando eu estou fazendo 42, eu já estou lá na casa das dezenas. Então, é só para quantidade até 4. 1, 2, 3 e 4, somente. Então, se eu tenho 42 anos, 42. Se eu tenho 44, aí já tem esse movimento, lembra? 44, certo? Então, quantidade, eu só vou usar até o número 4. 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, por que eu vou
eu se perguntar, qual o número da sua casa? E o número da minha casa for 2. Como que eu vou responder? Pensa aí um pouquinho. Eu vou responder 2, certo? Por quê? Porque o número que está na minha casa é um número fixo. Não é um número que demonstra quantidade. Não quer dizer que antes da minha casa tem uma, e a minha casa é a segunda casa da rua, e a terceira casa vai ter número 3, né? São números aleatórios. Então, eu vou responder dessa forma, né? Se eu perguntar, qual o número do seu telefone? E vamos supor que é 3221. Eu vou fazer dessa forma. Porque não é quantidade. É um número fixo, é um número que foi estabelecido, que não tem nada a ver com quantidade, certo? Agora, se eu te perguntar quantos telefones tem na sua casa, aí sim, aí você pode responder 1, 2, 3, 4. Chegou 5, 6, continua da mesma forma. Entendido? Vamos treinar um pouquinho mais. Dentro da sala de vocês vai ter os glossários. Acessem os glossários. Tentem montar diálogos. Tenta falar, escrever o seu nome, o nome dos seus pais, o nome das pessoas da sua casa. Treine bastante o alfabeto manual, que isso irá te ajudar muito a desenvolver as configurações de mãos e a interagir mais rápido quando a gente estiver soletrando também, ok? Então, até a próxima aula. Um abraço para vocês.